Nação São Paulina ligada aqui no canal Soberano FC 24 horas. Eu sou o Matheus e no vídeo de hoje tem bastidores quentes no Morumbi. O ataque tricolor entrega bons números em 2026, mas o clássico deixou um alerta enorme. Mercado da bola esquenta e duas saídas geram debate entre torcedores. Ferrarese e Alisson deixam o clube do Morumbi rumo ao Rio de Janeiro. A reformulação da zaga já começou e um novo nome surge forte no radar do São Paulo. Cotia passa por mudanças pesadas e a base entra em um novo modelo de formação. A novela Yang esquenta nos bastidores e o clube corre para evitar perder o goleiro. Contrato milionário está encaminhado e pode colocar o São Paulo entre os maiores patrocínios do país. E tem mais, Polícia Federal bate na porta do clube e investigação preocupa os bastidores. Eu vou explicar tudo nesse vídeo, mas antes de tudo, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada do que rola no mundo do tricolor do Morumbi. Sem mais delongas, bora pro vídeo. E a gente começa falando de três pilares do elenco. Olhando pro campo, o trio LLC, Lucas, Luciano e Caleri tem números que, no papel, parecem bons. São 17 participações diretas em gols em 14 jogos, agora em 2026. O Caleri segue como artilheiro, com 7 gols. Mas a verdade é que a gente precisa desses caras aparecendo quando o bicho pega, e não apenas em jogos menores. A média de 1,21 participações por partida é interessante, mas a atuação apagada no clássico deixou uma pulga atrás da orelha do torcedor. O time depende demais do brilho individual deles, e quando os três não estão num dia inspirado, o São Paulo trava. Nesse cenário, o Crespo voltou a utilizar o André Silva, que jogou cerca de 12 minutos contra o Palmeiras. Ele vem de uma recuperação chata no joelho, um estiramento no cruzado anterior e lesão no posterior. Então ninguém esperava que ele resolvesse o jogo sozinho, até porque o time não ajudava em nada na criação naquele momento. No ano passado, ele entregou 14 gols e 3 assistências, e agora a expectativa é que ele ganhe rodagem contra a Chapecoense no próximo dia 12. É um reforço necessário, mas que precisa de um meio-campo que funcione para não virar apenas um espectador lá na frente. Agora vamos falar de mercado da bola, porque a ida do Ferrarese para o Botafogo, eu confesso que essa negociação com o Botafogo me deixa bastante preocupado. Não que o Ferrarese seja um primor técnico, um zagueiro extra classe, mas ele é um jogador útil e o nosso elenco é curto. Emprestar um cara desses para um rival direto como o Botafogo, que briga pelas mesmas coisas que a gente, soa como um erro. O que vocês acham? Bom, vamos aos números. O São Paulo vai receber R$400 mil agora e outros 400 mil por metas, totalizando 800 mil pelo empréstimo até o fim do ano. E o Botafogo também pagará seu salário integralmente. Se eles quiserem comprar o Ferrarese, o valor é de 6 milhões de euros, uns 36,6 milhões de reais. É um dinheiro que ajuda o caixa, já que o clube pagou 23 milhões nele para o Grupo City. Mas a pergunta que fica é, se o Arboleda, Sabino ou o Alan Franco machucarem, a gente vai confiar cegamente no Dória ou no Tolói? Acho arriscado demais fortalecer um adversário dessa forma. E existe a cláusula de barreira. Se o Ferrarese for escalado contra o São Paulo, o Botafogo terá que pagar uma multa pesada, seguindo o padrão dessas negociações recentes. O jogador já se encontra no Rio e deve ser anunciado nos próximos dias. E já falando do caso do Alisson, a história é diferente. Para mim, o clima dele no Morumbi acabou de vez depois daquela negociação frustrada com o Corinthians. Não tinha mais como ele vestir a camisa do São Paulo sem ser cobrado por isso. Ele foi para o Fluminense por empréstimo de 1 ano e o voltar a jogar sob o comando do Luiz Zubeldia pesou muito, já que o treinador sempre manteve contato com o atleta e sempre gostou muito dele. O Fluminense assume 100% do salário, o que gera uma economia de folha importante para nós. A opção de compra é de 2,5 milhões de euros, mas pode virar obrigação se ele fizer 30 jogos com pelo menos 45 minutos em cada um. E aqui o São Paulo se protegeu. Se o Fluminense quiser colocar o Alisson contra a gente, vai ter que depositar 2 milhões de reais na nossa conta. No fim das contas, somando Alisson e Ferrarese, o clube economiza cerca de 10 milhões de reais até o fim do ano. Financeiramente é bom, mas esportivamente, principalmente falando do Ferrarese, eu fico com um pé atrás. Com as saídas que a gente comentou, o São Paulo já começou a se movimentar nos bastidores para uma reformulação profunda na zaga. A leitura interna é que o setor precisa de uma mudança de patamar para 2027. Hoje, o entendimento é que apenas o Sabino e o Alan Franco são peças garantidas para o projeto do ano que vem. O Arboleda é ídolo, mas a idade pesa e as lesões aparecem. Por isso, o clube já planeja buscar pelo menos 2 zagueiros que cheguem com status de titulares absolutos. E no meio dessa busca surgiu um boato forte sobre o Jassi, do Curitiba. Ele chamou atenção no jogo contra o próprio São Paulo. É um zagueiro de 28 anos, alto, forte fisicamente e muito veloz na recuperação. Ele se destacou na partida que fez contra o próprio São Paulo. Não tem proposta oficial ainda, mas o scout do clube passou a observar o atleta com muito critério. O Jassi tem contrato com o Coxa até 2028 e um valor de mercado na casa de 1 milhão de euros. Para quem já gastou valores muito mais altos em apostas que não vingaram, investir cerca de 6 milhões de reais num cara pronto como ele não parece nenhuma loucura. E a torcida nas redes sociais já começou a aprovar a ideia. Qual a opinião de vocês? Aprovariam a vinda desse zagueiro? E essa reformulação não fica só no profissional. Ela passa diretamente por Cotia e pela nova estratégia da gestão Macis. Eles querem acabar com o que chamam de plano Beraldo. Antigamente, o moleque subia pro profissional e ficava um ano só treinando para
ambientar, sem jogar. O Crespo tem pavor disso. Na visão dele, o jogador precisa de minutagem para estar pronto quando a oportunidade surgir. Por isso, agora vai ser comum ver nomes como o João Pedro, o Nicolas e o Igor Felisberto treinando com o elenco principal, mas descendo para jogar pelo sub-20 uma ou duas vezes na semana. É o caso também do Nicolas Pereira, que acaba de assinar seu primeiro contrato profissional até 2029 com uma multa de 360 milhões de reais. O foco é maturação. O jogador fica mais tempo no profissional, ganha corpo, ganha valor esportivo e só depois é vendido, como aconteceu com o Anthony. Na gestão antiga, o William Gomes já saiu a preço de banana, assim como o Lucas Ferreira e o Matheus Alves. A ideia agora é segurar para vender essas joias por pelo menos 25 ou 30 milhões de euros no futuro. Só que nem tudo é simples nessa transição, e a novela Young é a prova disso. O goleiro tem contrato só até dezembro, e a partir de julho já pode assinar pré-contrato para sair de graça. O empresário dele, o Wagner Ribeiro, tá fazendo jogo duro e quer levar o moleque embora, reclamando da falta de oportunidades em 3 anos de profissional. O São Paulo tá tentando correr atrás do prejuízo para não repetir o erro que cometeu com o Lucas Perry. O plano da diretoria é renovar até 2028 e emprestar o Young imediatamente para ele ganhar rodagem, já que hoje ele é a quarta opção atrás do Rafael, do Carlos Coronel e do próprio João Pedro, que deve ser o goleiro do sub-20. É uma queda de braço pesada nos bastidores, porque o clube não quer perder o investimento de 11 anos de formação do atleta sem receber nada em troca. E agora vamos falar de fôlego financeiro. O São Paulo finalmente deu um passo importante para valorizar o seu uniforme. O clube selou o acordo com a Unimed para ocupar a barra traseira da camisa. O que a gente tem de detalhes sobre isso é que o negócio foi fechado em 75 milhões de reais por um contrato de 5 temporadas. Se você fizer a conta, o São Paulo vai embolsar cerca de 15 milhões de reais por ano só com essa propriedade. Havia um impasse sobre a identidade visual, já que o verde da Unimed não entra no Morumbi de jeito nenhum. Então ficou acordado que a logomarca será estampada em vermelho. Como esse compromisso vai até muito além do mandato da atual gestão, ele ainda precisa passar pela aprovação formal do Conselho de Administração e do Conselho Deliberativo. Mas o martelo já foi batido. É uma vitória comercial importante para o Rui Costa e para o marketing do clube. Mas o que realmente vai mudar o patamar do São Paulo é a matemática da Superbet para 2027. Muita gente não entendeu como esse valor vai subir tanto, mas o contrato de renovação tem cláusulas de espelhamento com os rivais. Funciona assim: o valor do São Paulo deve ser 91,3% da média entre 3 referências. A conta pega 85% do valor do Flamengo, Betano, 95% do valor do Corinthians, Esporte da Sorte, e 100% do valor do Palmeiras. Fazendo o cálculo hoje, com o Flamengo recebendo 268 milhões e o Corinthians projetando 150 milhões, o valor do São Paulo pode pular para impressionantes 147 milhões de reais anuais, já na próxima temporada. Isso coloca o tricolor como o terceiro maior patrocínio master do país. Esse reajuste é automático por contrato e serve para proteger o clube da inflação do mercado das apostas. É um dinheiro que a diretoria já avisou. Não é para buscar medalhões caros, como era o caso do Oscar, mas sim para sanear o clube e evitar que os salários voltem a atrasar. Agora, não adianta o dinheiro entrar se a gestão interna for amadora. E o que aconteceu no CFA de Cotia foi um exemplo de descaso que resultou em demissão. O engenheiro Paulo César Pires Duran finalmente foi desligado do clube. Para quem não sabe, ele é sobrinho do Carlos Belmonte e era o responsável pela manutenção dos gramados em Cotia. A situação chegou ao limite quando o elenco profissional, liderado pelo Hernan Crespo e pelos capitães, foi fazer a pré-temporada lá. O cenário era de abandono, campos esburacados, cheios de areia, placas de patrocinadores quebradas e o detalhe que mais irritou o Crespo: tinha até cacho de abelha nos bancos de reservas. Um desrespeito com os atletas. O pior é que ainda cogitaram trazer esse mesmo engenheiro para cuidar do Morumbi, mas após a pressão interna e a exposição do péssimo serviço em Cotia, o Arrimacis decidiu pela demissão. É uma limpeza necessária para acabar com o apadrinhamento e profissionalizar as estruturas do clube. E para fechar, o assunto que tá tirando o sono de muita gente no Morumbi. A Polícia Federal bateu na porta do clube social. O alvo principal foi o Dedé, ex-diretor social, que teve celulares, computadores e documentos apreendidos. É importante deixar claro que essa investigação não tem nada a ver com o esquema dos camarotes que a gente viu recentemente. O buraco aqui tá mais embaixo. É o caso das maquininhas e da empresa FGO, com a qual o São Paulo rescindiu após saques suspeitos. A polícia investiga crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e corrupção interna. O clima nos bastidores é de salve-se quem puder, porque a polícia tá seguindo o rastro do dinheiro e nomes da alta cúpula, incluindo conselheiros vitalícios e figuras ligadas à gestão do Casares e do Márcio Calomagno, estão no radar. A casa caiu pro Dedé, mas o medo é que ele não seja o único a receber essa visitinha. O torcedor quer transparência e que essa limpeza administrativa seja feita doa quem doer, para que o nome do São Paulo não seja mais manchado em páginas de crimes financeiros. Bom, é isso. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam dessas movimentações do São Paulo no mercado? Gostaram da saída do Ferrarese e também do Alisson? Acham que foram decisões acertadas da diretoria? E sobre reforços? Vocês acham que o zagueiro Jace, do Coritiba, seria um bom nome para reforçar a zaga do tricolor? Outra questão importante: o que vocês estão achando da gestão do Arrimacis até o momento? E pensando no futuro do elenco, vocês acreditam que essa reformulação que o São Paulo está planejando realmente pode elevar o nível do time para as próximas temporadas? Deixa sua opinião aí nos comentários. E não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada do que rola no mundo do tricolor do Morumbi. Obrigado por ter ficado até aqui. Um forte abraço e, como sempre, vamos São Paulo!